Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos hoje falar um pouquinho sobre aquela mulher que enfrentou grandes batalhas, mas que aprendeu através da oração, que é diante da dor, diante da busca, que a vitória vem, amém? Glória a Deus, vamos falar um pouquinho sobre Ana. Peço que dê o seu like, compartilhe a mensagem, se inscreva no canal. Vamos abençoar outras vidas, amém? Eu tenho sido tocada, eu tenho aprendido com essas mensagens, com essas reflexões, e eu creio que você também. Então vamos falar um pouquinho lá no versículo 1:27, que diz assim, de 1 Samuel: Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que lhe tinha feito. Glória a Deus. Glória a Deus, que sejamos inspirados por Ana, né? Ana, vamos falar um pouquinho sobre a história dessa mulher que começa com um cenário profundo de dor emocional. Ela era estéril e naquela época ela era vista como uma grande desonra. Ela sofria constantemente, sofria provocações, ela sofria perseguições, mas ela teve vitória porque ela foi perseverante. Então, essa questão de pagar com a mesma moeda ou se entregar à amargura, isso não pertence ao Senhor, aos ensinamentos dele. Então, Ana, ela tomou a decisão que mudou tudo. Ela derramou seu coração diante de Deus. Eu sei o que é isso. Ela pedia por um filho, mesmo sendo estéril, e ela não desistiu. E eu pedia pela cura da minha filha, eu também não desisti. E o Senhor me honrou, da mesma forma que ele honrou Ana. Mulher que nos inspira, ela nos inspira através dessas orações dela, através da perseverança, que você seja inspirado hoje por Ana, amém? Porque a oração, ela rasga a alma. Então, no momento de desespero ali, Ana, ela foi ao templo e orou em silêncio. Ela só movia os lábios, ela chorava. E ela foi tão genuína que o sacerdote Eli, ele até achou que ela estava embriagada. Mas Ana nos ensinava que não precisamos de palavras bonitas ou de aparência diante de Deus. Ele acolhe as nossas lágrimas e a nossa total vulnerabilidade. Então, a gente sabe, a gente pode receber alívio. E Ana, ela recebeu uma palavra daquele sacerdote. Ana se foi, comeu e o seu semblante já não era triste. Lá em 1 Samuel 1:18. Então note que ela ainda não estava grávida, mas a sua fisionomia mudou. Por quê? O verdadeiro encontro com Deus nos dá paz no nosso coração antes mesmo de que a promessa seja cumprida. Aleluia. Eu não tenho dúvida do que Deus pode fazer. Eu não tenho nenhuma dúvida. E qual que é a generosidade, né, de devolver? Então, quando Deus finalmente respondeu a sua oração e ela deu à luz a Samuel, o que Ana fez? Ela cumpriu o seu voto. Ela consagrou ao Senhor o seu filho para servir no templo. E ela entendeu que as maiores bênçãos que nós recebemos não são para serem retidas com egoísmo, mas para serem entregues de volta para Deus, para cumprir propósitos maiores. Então, para nós refletirmos hoje, Ana, ela entrou no templo chorando e saiu de lá gerando um dos maiores profetas da história de Israel. Então, não importa o tamanho da sua aflição hoje, a sua aflição secreta ou das lágrimas que ninguém vê, entrega tudo no altar de Deus. Ele é poderoso para transformar a sua dor em um lindo testemunho de vitória. Amém? Vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ensinado a caminhar sendo perseverantes. O Senhor nos ensina a caminhar sendo firmes, fortes, ó Pai. O Senhor nos ensina a não desistir. O Senhor nos ensina a devolver, Pai, aquilo que nós prometemos. O Senhor nos ensina a caminhar, Senhor, de vitória em vitória. O Senhor transforma o nosso semblante triste em semblante de alegria, de paz. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor até acolhe as nossas lágrimas. O Senhor não nos deixa vazios. Então, Pai, eu confio em Ti e eu creio, eu acredito, Senhor, que milagres de vitória ainda acontecem. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de seguirmos, de estarmos firmes, Senhor, nessas reflexões onde nós temos aprendido. Muito obrigado, Senhor amado, pelas oportunidades dadas, pelas oportunidades aproveitadas. Visita, Senhor, o lar de cada vida, de cada um anotado no caderno, de cada pessoa que necessita de cura, de libertação, aqueles, Pai, que choram diante de um luto hoje, aqueles que sorriem, Pai, por um nascimento, Senhor, aqueles que sorriem pela vitória, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, amém, glória a Deus.